Tem dias em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo, e por mais que exista conhecimento, prática e consciência, ainda assim surge aquela sensação incômoda de estar perdendo o controle interno. A mente oscila, o corpo responde com tensão, e aquela certeza que parecia tão sólida simplesmente desaparece. E no meio disso tudo, nasce uma dúvida silenciosa. Por que é tão difícil sustentar o estado quando mais se precisa dele? Existe algo que ninguém fala com clareza e que faz muitas pessoas acreditarem que estão falhando, quando na verdade estão apenas enfrentando a parte mais importante do processo. Não é sobre nunca cair, nunca duvidar ou nunca sentir medo, é sobre algo muito mais profundo, algo que muda completamente a forma como se enxerga esses momentos difíceis. E quando isso é compreendido, a luta interna começa a perder força. As lições que aprendi lendo os ensinamentos dele mostram que o erro não está em sentir o peso dos dias difíceis, mas sim em acreditar que esses momentos têm o poder de definir o estado interno. A maioria das pessoas tenta manter um estado positivo como se fosse uma obrigação constante, quase como uma performance, e é exatamente isso que quebra tudo, porque o estado não é algo que se força, é algo que se assume. E então surge uma provocação inevitável. Se o estado é algo assumido, por que ele parece escapar justamente quando a vida aperta? Por que nos momentos em que mais se precisa dessa estabilidade interna, tudo parece mais frágil? Existe um detalhe invisível nisso tudo, algo que não está na superfície e que muda completamente o jogo quando finalmente é percebido com clareza. Em vez de buscar controle absoluto, talvez a resposta esteja em entender o que realmente está acontecendo por trás dessas oscilações. Porque existe uma diferença gigantesca entre perder o estado e acreditar que perdeu. E essa diferença, embora sutil, define completamente o resultado que se manifesta depois. Quem começa a perceber isso, começa também a recuperar um tipo de poder que nunca foi realmente perdido. É nesse ponto que muitos desistem sem perceber, não por falta de capacidade, mas por interpretação errada do processo. O desconforto é visto como fracasso, a dúvida como regressão e o cansaço como sinal de que nada está funcionando. Mas e se esses momentos não fossem sinais de erro, e sim parte do próprio caminho de consolidação do estado? E existe uma história que ilustra isso de forma quase desconcertante. Alguém que acreditava estar completamente desconectado do estado, vivendo exatamente aquilo que tentava evitar, até perceber algo tão simples quanto profundo, algo que não só mudou a forma como enxergava os dias difíceis, mas redefiniu completamente o que significa de fato sustentar um estado. Mas isso só ficou claro depois de um ponto específico, um ponto que a maioria ignora. O erro mais comum, especialmente em dias difíceis, é acreditar que sustentar o estado significa se sentir-se bem o tempo todo, como se fosse necessário manter uma emoção elevada constante para que algo funcione. Essa ideia cria uma pressão silenciosa, quase sufocante, porque transforma o estado em uma obrigação emocional. E quando essa obrigação não é cumprida, surge a sensação de fracasso, como se tudo estivesse sendo perdido naquele exato momento. Mas segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, o estado não é sustentado por emoção, ele é sustentado por identidade. E isso muda tudo. Porque emoções oscilam, pensamentos passam, circunstâncias apertam, mas a identidade escolhida continua existindo, mesmo quando não parece. O problema é que, na maioria das vezes, a pessoa abandona essa identidade no primeiro sinal de desconforto, sem perceber que está fazendo isso. E as consequências disso são mais profundas do que parecem. Não é apenas um momento ruim, é um ciclo que se reforça. A pessoa sente que perdeu o estado, começa a duvidar. Essa dúvida altera o comportamento interno e então a realidade externa começa a refletir exatamente essa instabilidade. E aí nasce aquela sensação pesada de estar voltando para trás, quando na verdade o que está acontecendo é apenas uma quebra de consistência na assunção. Agora entra uma inversão que poucos consideram.
E se os dias difíceis não forem o problema, mas o teste real da identidade que foi escolhida? Porque é fácil sustentar um estado quando tudo está bem. O verdadeiro ponto de virada acontece quando o externo contradiz o interno. É aí que se revela se aquilo foi realmente assumido ou apenas imaginado de forma superficial. Pare por um instante. E se o erro nunca foi perder o estado, mas sim observar demais as evidências externas e usar isso como validação? Segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, a realidade visível sempre chega atrasada em relação ao estado assumido. Isso significa que nos momentos mais difíceis, o que está sendo visto pode ser apenas um reflexo antigo e não a verdade atual do estado escolhido. A maioria das pessoas reage ao reflexo, não ao estado, e é exatamente isso que quebra a continuidade, porque ao reagir, a pessoa abandona o papel interno que havia assumido e volta automaticamente para o padrão antigo. E tudo isso acontece de forma tão rápida que quase não é percebido. É como se a realidade externa tivesse um poder maior, quando na verdade ela apenas ecoa aquilo que foi sustentado internamente antes. E aquela história mencionada anteriormente começa a ganhar mais profundidade aqui, porque aquela pessoa não percebeu no início que o que parecia uma queda era, na verdade, um confronto direto entre dois estados competindo pelo domínio, um antigo e um novo ainda sendo consolidado. E o ponto decisivo não foi evitar o desconforto, foi entender algo muito específico sobre o momento em que tudo parecia estar se perdendo. Existe um ponto em que tudo começa a fazer sentido, mas ao mesmo tempo causa um certo desconforto interno, porque desmonta uma crença muito enraizada, a ideia de que é preciso sentir o estado para que ele seja real. Nos ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, fica claro que o estado não depende da emoção presente. Ele depende da fidelidade àquilo que foi assumido como verdadeiro, mesmo quando nada ao redor parece confirmar isso. Para entender isso de forma mais concreta, imagine alguém que decide assumir uma nova identidade, alguém que já vive aquilo que deseja. No início, essa pessoa até consegue sustentar essa sensação, mas quando surgem dificuldades, a mente tenta puxar de volta para o antigo padrão. E nesse momento acontece algo quase automático. A pessoa começa a negociar com a própria decisão interna, como se estivesse pedindo provas para continuar acreditando. Joe Dispenza fala muito sobre isso quando aborda a reprogramação mental. O cérebro está condicionado ao passado, e qualquer tentativa de mudança gera resistência. Isso significa que o desconforto não é um sinal de erro, é um sinal de transição. E quando isso é entendido, aquele peso dos dias difíceis começa a ser visto de outra forma, não como ameaça, mas como parte inevitável do processo de mudança de identidade. A maioria vive reagindo ao que sente, como se o sentimento fosse a verdade final. Mas, segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, o sentimento pode ser treinado, direcionado e até ignorado momentaneamente, enquanto a identidade escolhida é mantida. E isso não significa negar a realidade. Significa não permitir que ela determine quem está sendo assumido internamente. O estado não se sustenta quando tudo está bem. Ele se revela quando tudo parece contrário. E é exatamente aqui que muitos desistem sem perceber, porque esperam facilidade, leveza constante, sinais positivos o tempo todo, e quando isso não acontece, interpretam como falha. Mas a verdade é que o estado começa a se consolidar justamente quando existe resistência. É nesse atrito que a nova identidade começa a ganhar força real. Tudo muda. E aquela história continua avançando de forma silenciosa, porque aquela pessoa começou a perceber que não estava perdendo o estado, mas enfrentando o momento exato em que precisava decidir se iria continuar sendo quem escolheu ou voltar automaticamente para quem sempre foi. E essa decisão não foi tomada quando tudo estava fácil, foi tomada no ponto mais desconfortável de todos. Existe um momento em que o ensinamento deixa de ser apenas algo compreendido intelectualmente e passa a ser testado na prática mais crua possível.
É nesse ponto que muitos se confundem, porque esperam confirmação externa antes de se manterem firmes internamente. Mas nos ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, a direção sempre foi inversa. Primeiro, a assunção. Depois, a evidência. Nunca o contrário. Isso se conecta de forma profunda com o que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando se olha superficialmente, isso parece apenas uma frase de conforto. Mas quando se observa com atenção, cada parte revela algo muito mais prático. Todas as coisas incluem exatamente os dias difíceis, os momentos de dúvida, as situações que parecem fora de controle. Cooperam para o bem não significa que tudo será agradável, significa que tudo está sendo utilizado para consolidar um estado. E isso muda completamente a interpretação dos acontecimentos. Aquilo que antes era visto como obstáculo começa a ser entendido como ajuste. Aquilo que parecia atraso começa a ser visto como alinhamento. E, aos poucos, a resistência interna começa a perder força. E então surge uma pergunta inevitável. Se tudo coopera, por que ainda existe tanta luta interna? A resposta começa a aparecer quando se percebe que o conflito não está no que acontece, está na forma como se reage ao que acontece. Nos ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, a reação é o ponto exato onde o estado é mantido ou abandonado. E aquela história avança mais um pouco aqui, porque naquele momento específico, quando tudo parecia dar errado ao mesmo tempo, houve uma escolha quase imperceptível. Não foi uma grande decisão, não foi algo dramático, foi algo silencioso. Continuar assumindo mesmo sem sentir, mesmo sem ver. E isso não eliminou o desconforto, mas mudou completamente a direção. Agora surge uma divisão interna muito clara, quase como dois caminhos distintos. De um lado, continuar reagindo ao que aparece, tentando ajustar o externo para então sentir segurança. Do outro, permanecer fiel ao estado escolhido, mesmo quando tudo parece contradizer. Qual desses caminhos realmente sustenta o estado e qual apenas prolonga o ciclo antigo? E é nesse ponto que algo começa a se revelar de forma mais concreta, porque aquela pessoa começou a perceber que o poder nunca esteve na ausência de dificuldade, mas na forma como se posicionava diante dela. E ainda assim, havia um detalhe que não tinha sido totalmente compreendido, algo que só ficaria claro quando aquele momento crítico chegasse ao limite. Existe um ponto no processo em que algo deixa de ser tentativa e passa a ser decisão. Não uma decisão carregada de emoção ou entusiasmo, mas uma decisão silenciosa, quase firme demais para precisar de validação. Nos ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, esse é o momento em que a pessoa para de tentar sustentar o estado e simplesmente passa a ser aquele estado, independentemente do que sente ou vê. E isso muda completamente a forma como os dias difíceis são percebidos. Porque antes havia uma luta constante para manter algo, como se pudesse escapar a qualquer momento. Agora, começa a surgir uma estabilidade diferente, não porque tudo ficou fácil, mas porque a identidade deixou de depender das circunstâncias. E nesse ponto, até o desconforto perde parte do seu poder. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A manifestação não começa quando o externo muda, ela começa no momento em que a dúvida perde autoridade. E isso não acontece de forma explosiva, acontece de forma sutil, quase imperceptível, como alguém que decide parar de questionar aquilo que já escolheu ser. E a partir daí, algo interno começa a se reorganizar. O estado não precisa de confirmação, é a confirmação que precisa do estado. E mesmo assim, há um último teste que costuma aparecer. Um momento em que tudo parece contradizer ainda mais aquilo que foi assumido, como se fosse uma pressão final. E é exatamente aqui que muitos voltam atrás, não por falta de capacidade, mas por interpretar esse momento como sinal de erro, quando na verdade é o ponto mais próximo da consolidação. Silêncio.
porque nesse instante não é mais sobre técnica, método ou entendimento, é sobre posicionamento. Continuar sendo, mesmo sem apoio externo, mesmo sem sensação favorável, mesmo sem qualquer evidência imediata. E essa escolha, por mais simples que pareça, é o que separa quem apenas tenta de quem realmente transforma. E aquela história chega perto de algo decisivo, porque aquele momento que parecia o pior de todos não foi evitado, não foi suavizado, não foi transformado rapidamente. Ele aconteceu, mas foi dentro dele que algo mudou de forma irreversível, não fora, dentro. E esse detalhe muda completamente o desfecho. Agora começa a ficar claro que a solução completa não estava em evitar dias difíceis, mas em entender o papel exato que eles desempenham. E quando isso finalmente se encaixa, o que antes parecia instabilidade começa a se revelar como parte do próprio processo de estabilização. E é isso que será finalmente revelado a seguir. E finalmente aquele ponto chega. O momento que parecia o mais confuso, o mais instável, o mais distante de qualquer controle. Mas foi exatamente ali que tudo se revelou com uma clareza quase desconcertante. Aquela pessoa percebeu que nunca havia realmente perdido o estado, apenas havia acreditado na aparência de que tinha perdido. E essa diferença, embora sutil, mudou absolutamente tudo a partir daquele instante. Nos ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, fica evidente que o estado não é algo que vem e vai conforme as circunstâncias. Ele é sustentado pela decisão de ser, não pela sensação de estar. E quando isso foi finalmente compreendido, algo interno se reorganizou. Não houve explosão emocional, não houve euforia, houve uma estabilidade silenciosa, firme, quase impossível de ser abalada. É como uma raiz profunda que continua sustentando a árvore mesmo quando o vento sopra com força na superfície. O que está visível pode balançar, pode até parecer frágil por um momento, mas o que sustenta de verdade permanece intacto. E essa metáfora revela algo essencial. O estado verdadeiro não está na superfície das emoções, ele está na profundidade da identidade assumida. E então surge uma pergunta que muda tudo. O que realmente estava sendo sustentado nos dias difíceis? O estado escolhido ou a interpretação das circunstâncias? Porque quando essa pergunta é respondida com honestidade, fica claro que o problema nunca foi a dificuldade em si, mas a troca inconsciente de foco, do interno para o externo. A partir desse ponto, algo muda na forma de viver. Os dias difíceis continuam existindo, mas deixam de ter o mesmo peso, não porque desapareceram, mas porque perderam o poder de definir o estado. E isso traz uma liberdade diferente, uma leveza que não depende da ausência de problemas, mas da firmeza interna diante deles. E aquela história finalmente se fecha, porque aquele momento que parecia um colapso foi, na verdade, o ponto exato onde a nova identidade foi consolidada. Não na facilidade, não na confirmação, mas na permanência. Foi ali que ficou claro que sustentar o estado não é evitar oscilações, é não abandonar quem se escolheu ser, mesmo quando tudo parece testar essa decisão. Agora, o que antes era esforço começa a se tornar natural. O que antes parecia prática começa a se tornar identidade. E é exatamente isso que abre espaço para algo ainda mais profundo. Algo que não está mais relacionado a tentar sustentar o estado, mas a viver a partir dele de forma contínua. Existe uma forma simples, quase silenciosa, de começar a aplicar tudo isso sem esforço exagerado ou tentativas constantes de controle. Não se trata de criar um ritual complexo, nem de repetir técnicas de forma mecânica, mas de estabelecer um ponto de retorno. Sempre que o dia apertar, sempre que a mente tentar puxar para o antigo padrão, a única ação necessária é lembrar, de forma consciente, quem está sendo agora. E nesse instante, uma prática começa a ganhar forma, não como obrigação, mas como escolha.
Em vez de tentar mudar o que está sendo sentido, apenas reconhecer o estado que foi decidido anteriormente e retornar a ele com suavidade. Pode ser em silêncio, pode ser em pensamento, pode ser apenas um ajuste interno quase imperceptível, mas é nesse retorno que o estado começa a se consolidar de forma real. Nos ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, essa fidelidade ao estado é o que sustenta a manifestação, não a intensidade emocional. E isso traz uma liberdade profunda, porque elimina a necessidade de sentir perfeito o tempo todo. O foco deixa de ser emoção e passa a ser permanência. E quando isso é praticado, mesmo que de forma sutil, algo começa a mudar de dentro para fora. Agora surge uma reflexão que permanece mesmo depois que tudo isso termina. Se o estado não depende das circunstâncias, então o que realmente define a realidade que está sendo construída? E essa pergunta não exige resposta imediata, ela exige observação, porque a resposta começa a aparecer na forma como cada momento é vivido a partir daqui. Há também um reconhecimento silencioso que começa a surgir, uma sensação de que esse tipo de entendimento não aparece por acaso. E quando alguém decide continuar aprofundando esse tipo de consciência, naturalmente começa a buscar conteúdos que reforçam esse novo estado interno, quase como uma forma de manter viva essa clareza que foi despertada. Mas existe algo ainda mais profundo que vai além disso, algo sobre como assumir o estado mesmo sem qualquer referência interna inicial, mesmo sem memória emocional associada. E quando esse ponto é compreendido, a manifestação deixa de ser esforço e passa a ser algo natural. Isso é algo que ainda precisa ser visto com mais clareza. E no fim, tudo se resume a uma verdade simples, mas poderosa. Sustentar o estado não é sobre nunca oscilar, é sobre nunca abandonar quem se escolheu ser. Porque quando essa decisão se torna firme, o restante começa a se alinhar de forma quase inevitável, e o que antes parecia difícil começa a se tornar parte natural de quem já decidiu.